Meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra, abra o nosso entendimento, os nossos olhos, em nome de Jesus, e nos dê direção, meu Pai. E quem crê, diga amém. Amém? 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 1, diz assim: e sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em toda Judá. Olha aqui para mim, por favor. Há momentos que você vai se deparar com situações que vão se levantar contra você. Lutas, pelejas, batalhas, problemas, uma má notícia, um problema que se levantou, um diagnóstico médico, e até mesmo uma pessoa, uma decepção, um acontecimento inesperado, uma situação que estourou contra você. Todos nós não estamos isentos de passar por essas situações. Você vê que Jeosafá recebeu essa notícia. Você sabe que dizem que notícia ruim vem a cavalo, vem a galope, vem depressa, vem rápido. E ele recebeu essa notícia: olha, estão vindo contra você uma grande multidão. Ele teve medo. Tem situações que vão trazer medo. Tem situações que vão deixar você com medo. Nós não estamos livres disso. Tem situações que apavoram, tem situações que nos traz temor. Jeosafá, quando ele soube que estavam vindo contra ele, ele temeu. Quantas vezes você é tomado por esse temor? E esse temor aqui é o medo. O medo de não dar certo, o medo de um diagnóstico de uma doença, o medo de perder um filho, o medo do casamento acabar, o medo de falir outra vez. Quantas situações se levantam contra nós e trazem medo ao nosso coração. Ele estava com medo. Todos nós passamos por isso. E geralmente as pessoas que mais dizem não ter medo são as pessoas que mais têm medo. Porque o medo é uma coisa natural. Cedo ou tarde ele vai bater na porta do seu coração. Cedo ou tarde uma situação vai te apavorar. Cedo ou tarde uma luta vai te assustar. Ele estava com medo, ele estava assustado. Tem notícia que assusta, tem notícia que apavora. A mãe, por exemplo, que tem um filho viciado em drogas, ela tem medo.
Ela tem medo de uma notícia vir e alguém dizer assim: olha, teu filho foi preso. Olha, mataram teu filho. A mulher que sabe que está sendo traída, muitas vezes, ela tem medo de perder o marido, de o marido ir embora de vez. São situações que trazem medo. A pessoa, quando ela é diagnosticada com uma doença gravíssima, grave, ela fica com medo. Ela sai do hospital abatida. Ela sai com medo. Isso é natural. O medo, ele está aí. Ele estava com medo. Mas o medo dele não o impediu de buscar a Deus. Ele foi a Deus. Diante das situações que nos trazem medo, diante das situações que nos apavoram, nós precisamos aprender a buscar e a recorrer a quem? A Deus, porque o que nós não podemos, Deus pode. Josafá se dispôs a buscar a Deus, ele foi a Deus. E quantas pessoas estão agora entregues, porque uma situação se levantou contra elas, se entregaram à depressão, se entregaram à tristeza, se entregaram ao choro, desistiram da vida, estão querendo morrer, porque se levantou contra elas uma situação, elas viveram um problema, estão passando por uma situação que tirou o chão dos pés, e essas pessoas, ao invés de buscarem a Deus, elas se entregaram, elas desistiram, elas jogaram literalmente a toalha. Josafá se dispôs a buscar a quem? A buscar ao Senhor, a buscar a Deus. Ele orou, ele jejuou. Aí diz assim, versículo 4: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Ele foi pedir o que a Deus? Socorro. Tem hora que nós vamos ter que pedir socorro. Ó Deus, me socorre. Ó Deus, não dá. Senhor, eu não posso. Diante dessa situação, eu estou impotente, debilitado. Eu preciso de socorro. Ele foi buscar socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Quer dizer, aqui ele reconheceu o poder, a autoridade, a potência, a força da mão de Deus. Diante das situações que nós enfrentamos, nós precisamos reconhecer a força, a potência de Deus. Não é porque eu, você, nós não damos conta que Deus não dê. Não é que porque foge do nosso controle, que fugiu do controle de Deus. Não é porque nós não podemos que Deus não pode. Nós temos que aprender a reconhecer a potência, o poder, a força de Deus. Aqui Josafá está dizendo: tu és Deus no céu, tu és Deus na terra, na tua mão tem poder, tem potência, o Senhor pode. É como se ele dissesse: Senhor, eu não posso contra eles, mas o Senhor
Pode, porque o Senhor é Deus, Deus no céu, Deus na terra. Na tua mão está todo o poder e potência. E é isso que muitas vezes nós temos que falar. Senhor, eu não posso com essa doença. Senhor, eu não posso, meu Deus, com esse problema no meu casamento. Eu não posso com esse vício do meu filho. Eu não posso com essa situação que se levantou contra mim. Mas o Senhor pode. Eu creio nisso. O Senhor pode. Nós temos que crer nisso. Reconhecer essa autoridade, reconhecer esse poder que só quem tem, só Deus. Aí ele diz assim, versículo 7: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo, e habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás, e o que? Nos livrarás. Oh meu Deus, nós estamos aqui diante de ti. Senhor, nós estamos aqui na tua casa. Senhor, nós estamos aqui clamando a ti. Nós estamos aqui, o teu nome está aqui nesse lugar. É aqui que nós invocamos teu nome. É aqui que nós separamos para santificar o teu nome. Esse lugar que é o lugar que nós separamos para te exaltar. Ó meu Deus, o Senhor está aqui. Então nós estamos te invocando, porque o Senhor pode livrar. Amém? Eu não sei o que você está passando. Honestamente, eu não sei. Eu não sei o tamanho da tua luta, eu não sei como você entrou aqui. Talvez você entrou aqui desanimado, talvez você entrou aqui fraco, talvez você tenha entrado aqui a convite de alguém, talvez seja o seu primeiro dia aqui, talvez você está aqui desesperado, aflito. Poxa pastor, eu estou com um problemão, eu estou com um baita de um abacaxi na minha mão para resolver, eu não tenho a menor ideia do que fazer. Eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa que crê em Deus, mas eu não tenho a menor ideia do que fazer para resolver essa situação. Está difícil. Eu estou chorando sozinha. Eu estou desesperada. Eu não sei o que fazer. Eu estou sendo pressionada a tomar uma decisão. Eu estou sendo pressionada a tomar uma atitude, mas eu não tenho a menor ideia do que fazer. A primeira coisa a fazer é você buscar Deus. É você não se desesperar. É você não trocar os pés pelas mãos. É você não sair afoita, desesperado, querendo agir, sem saber o que fazer. Não faça isso. Aí ele diz aqui assim: agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha aqui para mim, por favor. Às vezes você vai fazer o bem e vão lhe pagar com mal.
Aqui Josafá está dizendo: Senhor, nós não fomos contra eles, nós nos desviamos deles, nós não destruímos eles. Agora olha só, olha o que eles estão fazendo, olha o pago que eles estão nos dando. Nós fizemos o bem, eles estão nos pagando com o mal. Quantas vezes você fez o bem para alguém e a pessoa devolveu com o quê? Devolveu com o mal. Quantas vezes você agiu de misericórdia, de benevolência com alguém e essa pessoa te retribuiu com mal? Isso acontece. E ele reconhece a falta de força, a fraqueza dele. Pessoal, não é pecado você reconhecer fraqueza, não. Pecado é você ficar demonstrando fraqueza. Se te mostras fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Mas não é pecado reconhecer fraqueza. Não é pecado. Porque quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, a nossa insuficiência, é que nós nos aproximamos de quem? De Deus. É quando nós reconhecemos. Reconhecer fraqueza não é sinal de derrota, é sinal de humildade. Tem gente que está com um baita de um problema nas mãos e ela não tem humildade de buscar a quem? A Deus. Ela fica assim: eu vou resolver tudo sozinho, vou resolver, que eu sou inteligente, eu sou bom, eu posso. E o problema só está piorando, entra ano, sai ano, é a mesma situação. É a mesma situação. Então reconhecer a nossa pequenez, reconhecer a minha insuficiência, reconhecer a minha fraqueza, não é sinal de fraqueza, não é sinal de fraqueza, não, é sinal de humildade. É eu reconhecer que na força do braço não vai, não deu. Ô Senhor, já fiz o que tinha que fazer, não dá. Eu já recorri a A, a B, eu já fiz de tudo, eu já tentei mudar meu casamento, eu já tentei tirar meu filho do vício, eu já lutei, já fiz tratamento contra essa doença, eu já tentei levantar essa empresa, eu já tentei fazer de tudo para sair do pecado, eu já fiz de tudo, mas eu não estou conseguindo. Reconhecer as nossas fraquezas não é sinal de derrota, é sinal de humildade. É sinal de humildade. Tem muita gente orgulhosa, pessoal, tupetuda, Tem muita gente cheia de si, que bate no peito e diz: eu me garanto. Mas você olha para ela, é uma derrota atrás da outra. Mas ela bate no peito: eu me garanto, eu posso, eu sou bom, eu conheço, eu sei. Dependa de quem? De Deus. Eu só sei de uma coisa, que eu não sei nada, e que Deus sabe tudo, que eu não posso nada, mas que Ele pode tudo. Amém? É disso que eu sei. Eu sei que o que faltar em mim vai sobrar em quem? Vai sobrar em Deus. Amém? A força que faltar em mim vai sobrar em Deus. A capacidade que não houver em mim vai ter de sobra em Deus. Amém? Eu preciso reconhecer isso. Os nossos olhos têm que estar em Deus. Como ele disse aqui: Senhor, está vindo uma luta, está vindo uma guerra. Os inimigos são maiores do que eu. Eu não posso com essa gente, não. É uma multidão, está vindo contra mim. Eu não posso. Você dizer que não pode, não é pecado, não. Senhor, eu não posso, mas eu creio num Deus que pode. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Então reconhecer não é pecado, não é sinal de fraqueza, é humildade. Amém? É colocar os nossos olhos em quem? Em Deus. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos,
Então veio o Espírito do Senhor. Veio quem? O Espírito do Senhor, porque o Espírito do Senhor sempre vem quando você busca. Amém? Veio o Espírito do Senhor. Eles buscaram uma resposta, eles buscaram uma saída, eles buscaram uma direção. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, dai o quê? Ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz. Repita bem forte comigo, vamos lá. Não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, fala para ela assim: minha querida, meu querido, essa peleja não é tua, essa peleja é de Deus. Dá licença e deixa Deus trabalhar. Para de ser orgulhoso, orgulhosa, e deixa Deus agir, deixa Deus tomar a dianteira. Problema é que às vezes, não é que Deus não queira agir, ou não possa agir. Problema é nós darmos um passo para trás e deixar Deus o quê? Tomar a frente. Uma pessoa ansiosa, preocupada, inquieta e que não confia plenamente em Deus, ela nunca vai ter sossego suficiente e paz para deixar Deus tomar a frente. Ela sempre vai dar o jeito dela. Sabe aquela coisa assim? Ah, Senhor, eu estou entregando essa situação na tua mão. Tá bom, daqui 1 minuto está lá a pessoa desesperada. Entregou na mão de quem? Daqui a pouco está ela correndo para lá e para cá, aflita, desesperada, tentando resolver, mexendo os pauzinhos dela, recorrendo a A, B, a C. Cadê a confiança? Cadê o colocar na mão de Deus? Cadê o deixar Deus tomar a dianteira? Tomar a frente? Deus falou com eles: essa peleja não é vossa, essa peleja é minha. Sabe por quê? Porque Deus sabe que tem coisas que nós não podemos. Você quer filhos acomodados? Quem tem filho aqui? Tem coisas que se a minha filha me pedir, eu vou dizer assim: vai lá, filha. Ô filha, pega lá. Vai lá, para não acostumar o quê? Mal, dependente, acomodada. Mas tem coisas, situações que são perigosas, que são situações de risco, que eu digo assim: deixa que eu pego. Porque tem coisas que eu sei que não é para quem? Não é para ela, porque ela não tem idade ainda para isso. Assim é Deus. Deus sabe que tem batalhas que você tem que travar, você tem que lutar. Ele não vai fazer o que você tem que fazer. Mas Deus sabe também que tem batalhas e tem lutas que não é para você, que é com quem? Com Ele, não é para você. Ele sabe que tem problema que você não vai vencer sozinho. Ele sabe que tem lutas que você passa, que se Ele não agir, você não vai conseguir ter êxito. Você não vai conseguir fazer nada. Tem luta, tem batalhas que é com Ele. Tem lutas que é dele. Tem situações que você só vai vencer com quem? Com Ele. Tem situações que não adianta. Você não vai vencer sem contar com quem? Sem contar com Ele.
Por isso ele fala, essa peleja não é vossa, essa peleja é minha. Versículo 16, ele fala, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Olha isso. Essa batalha não tereis. É como se Deus dissesse assim, ó, fica quietinho aqui, faz nada não, só ore, só confie. Nessa batalha não tereis que pelejar, postai-vos e ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus está com você. Amém? Confia e vede o livramento que o Senhor lhe dará. E levantaram-se os levitas, dos filhos de Coatitas e dos filhos do Coratitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. A nossa segurança está em quem? Em Deus. Crede nos seus profetas e prosperareis. A nossa prosperidade está na palavra. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Quem colocou emboscadas? O Senhor. Amém? Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Fique em pé, por favor. Você está vendo só? Eles não só venceram a batalha, como saíram da batalha abençoados, com muitas vitórias que Deus colocou e entregou nas mãos deles. Amém? Não tenha medo diante do que você está enfrentando. Saia de cena e deixa Deus tomar a dianteira. O que nós temos que fazer é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos clamar, nós vamos orar a Deus, nós vamos invocar a Deus, vamos buscar socorro em Deus e vamos deixar Ele tomar a dianteira. Amém?